Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na ANAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Bom, nessa aula 5 nós iremos continuar sobre a questão de segurança da informação. Nós visualizamos, identificamos quais são os princípios da segurança da informação e também trouxemos as garantias, os mecanismos de proteção que permitem que a informação ela não seja corrompida, que os princípios não sejam quebrados. Esta aula nós iremos abordar sobre pragas digitais e também nós iremos abordar sobre ataques cibernéticos, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso conteúdo da nossa aula, tá? Então, relembrando aqui a aula, a segurança da informação tem 4 princípios, que nós chamamos da SIDA, que é confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. E agora a gente vai abordar como é que funciona a segurança da informação para ser quebrada. Para você quebrar a segurança da informação, você precisa de 2 coisas, tá? Você precisa do sistema, que como ele é um sistema que vai agir de forma ilícita, nós chamamos de malware. E nós precisamos do ataque, tá? Então aqui eu tenho o sistema e nós temos o ataque, que seria a ação. Para não ficar muito técnico e para que você consiga ter uma ideia satisfatória, eu sempre costumo fazer analogia. Então imagine um ladrão, ele vai cometer o crime de furto, por exemplo. Furtar é a ação. Mas para ele cometer essa ação, ele precisa de um instrumento. Ele pode estar munido de uma faca, ele pode estar munido de uma arma. Então, quando o cara comete um crime, a gente já viu lá na aula passada, quando o cracker comete um crime, ele precisa de um instrumento. Esse instrumento seria as pragas digitais, na qual a gente vai ver hoje. E a ação de fazer algo seria um ataque. E aí é importante que cada praga digital, gente, tem o seu objetivo. Não é simplesmente colocar vírus. Não, vírus é um malware. Mas esse malware é para quê? É para roubar dados? É para criptografar dados? Então tudo isso a gente vai ver nessa aula de hoje, tudo bem? Então, a primeira praga que a gente vai falar é a classe como um todo, que seria vírus. Quando alguém fala para você, foi um vírus que entrou no meu computador. Esse vírus pode ser spyware, esse vírus pode ser um keylogger. Então existem várias funcionalidades. Assim como a gente está vivendo na pandemia, por exemplo. Na pandemia a gente tem o vírus da Covid-19, tá? Então o vírus da Covid ele tem um objetivo e o vírus da gripe tem outro objetivo. Então se você mensurar isso na hora do seu concurso público, vai facilitar e muito. Pegando esse mesmo gancho, e a gente pode aplicar aqui no mundo cibernético. Um vírus, gente, ele é autoexecutável. O que é autoexecutável, professor João Kleber? Significa que você precisa dar o sim para ele. Então, tem algumas pessoas que têm medo, por exemplo, de acessar computadores, acessar sites, instalar algum programa, por exemplo, no smartphone, porque pensam que o vírus vai adentrar no seu computador de forma instantânea. Não é assim que funciona, gente. O vírus, ele precisa do sim. O que é o sim para o vírus? Normalmente ele não vai falar: oi, João Kleber, eu sou um vírus que quer entrar no seu computador. Lógico que não. Mas ele vai tentar te enganar. Esse enganar é o hospedeiro, tá? O hospedeiro nada mais é do que uma isca. Tá em dúvida? Imagine que você vá pescar, ou se já ouviu alguém pescar, o que ele precisa? Ele precisa de uma isca. Então, para pegar o peixe, eu preciso enganar ele. E aí, dessa mesma forma, é o vírus. O vírus, ele se esconde em um arquivo que julga ser lícito. Então, por exemplo, o vírus ele pode estar dentro de uma imagem, ele pode estar dentro de um vídeo, ele pode estar dentro de um link, de um texto. Então, conseguiram perceber? Ele simplesmente não entra no seu computador. Ele se passa, ele imagina ser algo ilícito, algo lícito, algo bom, mas na verdade o teor dele é trazer alguma desvantagem para o usuário. E aí, como que se dá isso? Vou pegar o exemplo do vírus mais famoso do mundo, que é o vírus I Love You. Várias pessoas pegaram esse vírus porque recebeu uma imagem, naquela época, falando: veja as fotos do nosso primeiro encontro. E normalmente o vírus ele é acionado, ele é autoexecutado por causa da curiosidade. Então o que acontece? A pessoa viu um arquivo e falou assim: mas quem será que mandou essa pessoa? E clicou. Quando ele faz a ação de clicar,
o vírus entende como, opa, agora eu vou ser executado. Quando ele é executado, aí sim ele instala no seu computador. E aonde que eu quero chegar? Se o usuário viu o e-mail e não, por exemplo, clicou em nada, ele não vai pegar vírus. Por quê? Ele é auto-executável. Ele precisa de uma carga, ele precisa que o usuário fale, ó, execute, faça isso, ok? Então, após você clicar dentro dessa praga digital, aí sim que ele vai ser executado, aí sim que ele vai fazer as ações danosas. Então, se você simplesmente for, poxa, eu não marquei encontro nenhum, então não quero visualizar esse tipo de informação. Não clicou em nada, você não vai pegar vírus. Tudo bem? Então, já aprendemos duas coisas importantes. O vírus, ele não entra automaticamente no seu computador. Você precisa dar o sim. E esse sim está atrelado ao hospedeiro, que normalmente é uma isca que é para enganar você, o usuário. Perfeito? Outra coisa que é importante que nós precisamos entender para concurso público, turma, quando você... Deixa eu tomar uma água aqui rapidinho. Quando você tem um vírus, esse aqui você vai lembrar muito bem da situação que a gente vive agora no ano de 2021. O vírus, ele se propaga infectando. Então, o que acontece que a gente tem que estar fazendo hoje, nos dias atuais? A gente não precisa ter isolamento social. Por que eu preciso de isolamento social? Porque uma pessoa que esteja contagiada com o vírus vai passar para outra pessoa, correto? Pegando esse mesmo pressuposto, você pode colocar na área de informática. Um vírus cibernético é a mesma coisa. Se eu tenho essa máquina e essa máquina está conectada, então ela está próxima, ela está na mesma rede, esse vírus vai passar para essa máquina, que essa, se estiver conectada a outro computador, vai passando e assim vai circulando o vírus. Então o vírus, se você lembrar na hora da prova, tá, ele vai ter a mesma ideologia de um vírus biológico, tá? Só que lógico ele vai ter ações danosas, tudo bem? E outra coisa, um vírus ele tem vários objetivos. Pode ser roubar dados, ocultar dados, podem tentar travar o processamento da máquina, fazer com que o Windows não execute, por exemplo. Então não é simplesmente roubar dados. Existem vários tipos de vírus e para cada vírus desse ele tem um objetivo, tá? Então vamos adiante. O worm, anotem aí. Esse cidadão aqui não é vírus, tá? Então o que ele é, professor João Kleber? Esse cidadão, ele é um verme, e um verme muito poderoso, tá? E por que ele é verme? Qual que é a diferença entre um vírus e um worm? Um worm, gente, ele vai adentrar no seu computador da mesma forma que um vírus, então ele precisa de um hospedeiro. Ok até então. Só que, uma vez que ele adentrou dentro da sua máquina, ele não necessita mais desse hospedeiro para se replicar, porque ele simplesmente faz cópia de si. Então, como é que funciona na prática? Eu recebi um e-mail, vamos pegar o mesmo exemplo que a gente citou lá do vírus I Love You, ver uma imagem, clique para ver o nosso primeiro encontro. Cliquei, adentrou a minha máquina, só que dessa vez não é um vírus, ele é um worm. O que acontece? Esse worm vai replicando cópias de si mesmo para outras máquinas ou dispositivos que estão conectados ao meu computador. Numa situação hipotética, tá? Que eu fui lá, escaneei o antivírus e foi identificado, tá? Que a foto, por exemplo, 123, essa foto está infectada, tá? Ela está infectada. O que vai acontecer? Quando ele é um worm, você exclui o arquivo e as outras cópias continuam executando. Por isso que nós falamos que ela é autossuficiente. Um worm, ele tem vida própria. Se a gente pegasse o mesmo exercício de um vírus que eu citei anteriormente, o que iria acontecer? Você vai ter lá a foto 123, tá? Então vou abrir aqui um slide branco para vocês entenderem. E aí eu vou fazer a comparação dos dois aqui. Então, primeira comparação é o worm, tá? Ele entrou com um arquivo chamado 123 e ele foi criando cópias, tá?
para outras máquinas que estão infectadas. Então tá aqui, eu criei 3 cópias, tá? Então foi identificado que esse cidadão aqui, ele é um vírus, eliminei, vírus não, perdão, um worm, eliminei esse arquivo. O que acontece? A cópia 1, a cópia 2, a cópia 3 vai continuar funcionando. Passei o antivírus novamente, a cópia 1 foi identificada como vírus. A 2, a 3 vai continuar funcionando, tá? Agora, se eu identifico que é um vírus, tá? Que é um vírus, você vai lembrar daquela história de abelha rainha, tá? E aí você fala assim, nossa professor, o senhor está misturando informática com aula de biologia. Pois bem, é sempre bom a gente fazer uma analogia que fica mais fácil com o nosso dia a dia. O vírus, ele tem essa mentalidade de abelha rainha. Ah, mas como que funciona isso para a gente entender, professor? Simples. Para quem não sabe da história, a abelha rainha, quando ela morre, o que acontece? Todas as outras abelhas ela acompanha, tá? Então, ela sai da sua colmeia. Então, se eu imagino o seguinte, ó, eu tenho aqui um vírus e ele criou 3 cópias de si, tá? Então, ele foi replicando. Se o antivírus detecta que o arquivo 123 ele é um vírus, o que acontece? Todas as outras máquinas elas são alimentadas por essa abelha rainha, que no caso é o vírus hospedeiro. E, consequentemente, os outros vírus que foram cópias desse cidadão vai parar de funcionar. Então a diferença para o seu concurso público é que o vírus, turma, ele precisa do hospedeiro. Então ele precisa da pessoa, ele precisa do arquivo que adentrou da máquina, porque ele que mantém como se fosse uma rede, né, todas as outras pragas digitais que estão gerando cópia de si próprio. Já o nosso amigo worm, ele entra da mesma forma, tá? Adentro do teu computador, vai criando cópias. Só que se foi identificado que existe um worm, vamos pegar o que seja o hospedeiro, que foi o primeiro a adentrar no computador, é eliminado ele, só que todas as outras cópias de si continuam funcionando, continuam fazendo a sua ação danosa. Então tem que ficar atento que as bancas estão cobrando e muito esse conceito de worm e vírus, tá? Os dois não são iguais, são opostos. Um precisa do hospedeiro e o outro não, tá? Mas o meio de infecção, né, ou de propagação é o mesmo. É através de e-mail, através de arquivos de pendrive, tá? Só que o funcionamento de disseminação do vírus, ele é diferente. Então sabemos a diferença agora entre vírus e o worm. Chegou o momento da gente falar sobre os tipos de vírus, tá? Que é o que cai no concurso público. O primeiro tipo de vírus que vai ser abordado é o vírus de macro. E aí é interessante, até para vocês saberem, porque tem várias pragas digitais que podem ser cobradas no concurso público, você fazer um mapa mental e colocar palavras-chave. Toda vez que falar sobre pacote Office, professor, o que seria pacote Office? Editor de texto, editor de planilha, tá? Editor de apresentações. E ele mensurar na sua pergunta que está com dificuldade em abrir um arquivo de texto, que ele está com dificuldade em abrir um arquivo de planilhas, ou que simplesmente o arquivo venha a assumir, e ele mensurar que seja questão de Office, ele pode estar falando de vírus de macro, tá? Vírus de boot, um dos mais antigos, tá? E vírus de boot com 2 Os. Palavra-chave para isso aqui, inicialização, tá? Para quem não sabe, boot é inicializar o sistema operacional, o SO, que nós vimos lá no início do nosso módulo aí bancário. O que acontece? Lembra que eu falei para vocês que todo mundo imagina no mundo atual, né? O mundo atual, os dias, né, é o seguinte: pegou o vírus, a ideia é roubar dados, apagar dados. Não. Existem pragas digitais que foram criadas lá anteriormente, que a ideia era travar a máquina ou fazer com que ela demorasse para ligar. Então, o que o vírus de boot ele faz? Ele fica entre o sistema operacional e a BIOS, que é o sistema básico de entrada e saída do computador,
fazendo com que o computador não consiga inicializar ou startar o sistema operacional. Então, quando você vai tentar, por exemplo, ligar o seu computador, vai travar lá no Windows 10, vai falar que o arquivo foi corrompido ou que não é possível, por exemplo, inicializar o Windows. Toda vez que ele falar dessa forma, é que você esteja com um vírus do tipo boot, com 2 Os, tudo bem? O próximo vírus que nós iremos abordar é o cavalo de Troia. O cavalo de Troia é bem simples, tá? Mas sempre costuma estar lá presente nas alternativas. E muitas pessoas imaginam que tudo que acontece de ruim na internet é cavalo de Troia, né? Se você pegar a ideia literal, cavalo de Troia é um presente grego, né? Então, os soldados se esconderam dentro de um cavalo e deram como brinde, só que na verdade quando adentraram o cavalo para a área, saiu vários soldados e assim ganharam-se a guerra, tá? Mas pegando esse mesmo princípio e colocando aqui dentro, como é que eu identifico se é um cavalo de Troia ou não? Normalmente a banca vai te contar uma historinha da seguinte forma: um usuário tal julgava, né, ou baixou um arquivo na internet que julgava ser inofensível. Com o passar do tempo, ele visualizou que o computador começou a travar, que o computador começou a apresentar certa lentidão, começava a ligar e desligar do nada. E aí, se ele falar essa historinha que o usuário baixou um programa que julgava ser bom e ele acabou se transformando em ruim, aí você pode marcar com certeza que ele está falando sobre um cavalo de Troia, tá bom? Então, sempre quando tiver esse tipo de informação, tá? Esse tipo de alternativa dentro da sua questão, você pode marcar que seja um cavalo de Troia. E qual que é o objetivo dele? As mesmas. Perda de dados, roubo de dados, tá? E assim como outros vírus que a gente citou, ele vem através de e-mail, né? Ele vem através de links, ele vem através de mensagem de texto, tudo bem? O próximo que nós iremos abordar é o spyware. Você precisa colocar uma palavrinha-chave aí, tá? O spyware, ele é um programa espião, tá? O que é um programa espião? Um programa espião é aquele que monitora as atividades do seu computador ou do seu dispositivo. Existem duas pragas digitais vinculadas ao spyware, ou, melhor dizendo, existem duas categorias ou dois tipos dentro de um programa espião. Nós temos o keylogger e nós temos o screenlogger. Qual que é a diferença dos dois? A diferença é que o keylogger, se você pegar a tradução literal, key vem de tecla, logger vem de registro, tá? E o screen vem de tela e o logger é a mesma coisa, vem de registro, tá? Então, o que esse cara vai fazer? O keylogger, ele vai armazenar tudo que você digitar no teclado. Então, tudo que for digitado no teclado, você vai ser, digamos assim, se acaso esteja, né, um spyware do tipo keylogger instalado na sua máquina, ele vai armazenar. Já caiu da seguinte forma, se não me engano, a FGV cobrou a seguinte pergunta, ó. Para evitar, por exemplo, o tipo de praga digital keylogger, é importante que você, ao digitar senhas de banco, cartão de crédito, utilize que tipo de recurso? Aí existiam várias alternativas e a resposta correta era teclado virtual. Porque o teclado virtual você não vai digitar, você vai utilizar o mouse, né, que é o cursor, para clicar nas letras, nos caracteres e nos números, se for, por exemplo, senha ou cartão de crédito. Então o teclado virtual foi uma tecnologia criada, além de ter questão de acessibilidade, né, mas também para proteger contra o tipo de vírus keylogger. Só que o mundo evolui e assim como os crackers, né, os criminosos digitais, eles também evoluíram e criaram o screenlogger. O screenlogger, ele não vai pegar as teclas que o usuário está digitando, ele vai tirar print screen ou traduzindo, ele vai tirar capturas de tela. Então o que você fizer na sua tela, ele vai capturando. Perfeito? E aí ele pega essas capturas e encaminha, né, via e-mail ou vai armazenando num sistema específico escondido na qual você não consegue nem perceber. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu estou aqui para fazer um convite muito especial. Primeiro, você assistir o restante dessa videoaula no nosso site da Lac Cursos. Aqui no YouTube são aulas demonstrativas para você ter aí o conhecimento, né, para você ter aí
uma projeção das nossas aulas em relação aí ao concurso da GCM, Guarda Civil Municipal de Caldas Novas. Nós temos um curso, cara, fantástico, focado nesse edital, um curso que eu tenho certeza que vai te ajudar. É só você clicar aqui embaixo, o menor custo-benefício do mercado, apenas R$ 199,90, investimento único, a melhor proposta pedagógica para você estudar de verdade com quem conhece, com quem aprova, quem vive o dia de concursandos, concurseiros no Brasil do dia a dia. Tá? Pode confiar aqui na Lá Concursos que você terá um excelente resultado. Bacana, meus amigos? Espero vocês. Valeu, tchau!